Para falar sobre esse assunto, eu recebo o gestor de investimentos, Marcelo Lopes, que está conosco. Marcelo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Aliás, eu fiz menção ao crescimento do Ibovespa nessa semana, mas o rompimento dos 70 mil pontos, que é extremamente importante, foi justamente com a notícia da Eletrobras recentemente, quando o governo anunciou, aliás, não teve nem insider information, ninguém teve informação privilegiada, a Bolsa veio numa crescente porque está apostando nessa privatização. O que isso quer dizer na prática, dos dois pontos de vista? Evidentemente, do consumidor, que pode ter um serviço melhor, se a gente olhar para a telefonia, isso é melhor. Claro que há reclamações da qualidade do serviço, mas é uma coisa, acesso se tem, e não se tinha de telefone lá atrás. Aliás, você se lembra de plano de expansão? Você é dessa época ainda? Sou. As pessoas não se lembram, plano de expansão, o seu pai falava assim, vou comprar um telefone. Dali a 5 anos chegava o telefone. Não era isso? Era isso. Hoje você fala, vou comprar um telefone, você vai à loja e sai falando. Correto. Muito bem. No caso da Eletrobras, um lado é do consumidor, o outro lado é de investidores. Os investidores apostaram, fazendo a Bolsa subir, a Eletrobras foi quem puxou aquele dia o Ibovespa para cima. O que nós podemos ter de mudança objetiva no sistema elétrico brasileiro se a Eletrobras for de fato vendida? Claro, Piotr, como toda privatização, ela traz muitos benefícios para a empresa e para a sociedade em geral. A empresa prospera, ela desbrava novos mercados, ela paga mais impostos, então é bom para o governo. Tem uma parte que poucas pessoas falam, Piotr, que é a empresa tem que, quando o governo investe na empresa, ele tem que receber alguma coisa de volta, seja dividendos, seja impostos. Isso quase nunca acontece. No caso da Eletrobras, que só dá prejuízo, atrás de prejuízo, isso não vem acontecendo há um bom tempo. E aí vai dinheiro do Tesouro para bancar o prejuízo da empresa. Ou ela tem que se financiar no mercado. Correto. Então era um dinheiro que poderia ter ido para a saúde, para a educação, para qualquer outra área que seja necessário, mas ao invés disso vai para manter uma ineficiência no setor, que é o caso da Eletrobras. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode esperar serviços melhores e mais baratos. Obviamente, não agora em princípio, mas com o passar do tempo, certamente os serviços vão melhorar. Uma coisa que é importante o brasileiro tem em mente, Piotr, e eu sempre reforço isso, é uma visão de longo prazo, tá? A gente tem que parar com essa visão míope de mercado. Lembra o que aconteceu em 2012 com a Dilma, que ela reduziu a conta de luz em 20% para todo mundo. Foi a tragédia do setor elétrico que nós estamos pagando até hoje. Até hoje. Em menos de 3 anos, as contas já haviam subido 130%. Aliás, foi a tragédia administrativa da presidente Dilma que gerou a tragédia no setor elétrico, né? Vamos construir as coisas da forma como aconteceram. Correto. Então, eu acho que privatizações são excelentes para todos os setores. Você viu o caso da Embraer, que é uma empresa de sucesso, a Vale, que é uma empresa de sucesso, a própria telefonia, que é um mercado em expansão até hoje. Vale lembrar que hoje, em vários lugares do Brasil, a pessoa consegue acessar o Facebook do celular dela. Metade do país não tem saneamento básico. Então, às vezes, na própria favela, o morador consegue acessar a conta dele do Facebook, conversar com os amigos, mas não tem o saneamento básico, que é 100% estatal, praticamente estatal o saneamento básico no Brasil. Mas quando a gente fala de energia elétrica tem gato, não é? Porque de repente a área não pode receber o serviço porque é área de proteção, é área de risco, enfim, essas coisas todas. E um sinal de internet vem pelo celular, ele consegue receber porque está no ar. Correto. Mas um serviço, pensando exatamente, um serviço privado no sistema de saneamento melhoraria? Eu não tenho a menor dúvida, porque há desperdício em todo o sistema. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é o que a gente chama de accountability, que é a prestação de contas. Vou dar um exemplo do setor elétrico, já que a gente está conversando sobre a Eletrobras. Furnas tem mais de 70% dos projetos de transmissão atrasados. A Chesf é ainda pior, são mais de 90% dos projetos de transmissão estão atrasados. E de quem que é a culpa? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Alguém é culpado, mas é difícil saber. E eu vou te falar por quê. Eu era o diretor, um executivo de uma empresa e tinha um diretor de uma estatal que também era diretor, um executivo dessa empresa. E a gente foi apresentado com um problema e a solução dele foi o seguinte: poxa, vamos criar um comitê para a gente estudar isso aqui e tomar uma decisão sobre o que fazer com aquilo. E essa é muito mais a visão vamos dizer assim, do empregado estatal. Cria um comitê para fazer uma coisa, possivelmente ainda contrata uma consultoria externa para falar o que esse comitê deveria fazer, reportam para o conselho que toma a decisão. E aí não é culpa de ninguém. Você olha, de novo, voltando à nossa querida ex-presidente Dilma, na época da Petrobras, ela aprovou uns absurdos, aquela compra daquela sucata no Japão, sucata em Pasadena,
Poxa, o prejuízo que isso causou foi enorme. E quem que é responsável? Poxa, a Dilma fala que ela recebeu uma assessoria errada. E, sabe, o círculo nunca se fecha. Você nunca consegue achar quem que é o responsável por aquilo. Quando ocorre privatização, normalmente a acusação, sobretudo dos sindicatos trabalhadores, é que vai haver perda de emprego. Correto. Isso de fato acontece? Pegando números objetivos, a contabilidade de emprego ou não? Piotr, obrigado por ter perguntado isso. Eu ia ter que invadir aqui e falar sobre isso de qualquer maneira, porque é um ponto importantíssimo que os sindicatos realmente batem forte nessa tecla. É a primeira crítica que É a primeira crítica. É aquele caso da visão míope, que ele está olhando hoje e não está olhando o que vai acontecer no futuro. Então, vamos dar 3 exemplos aqui reais, tá? O primeiro foi a Embraer, que era uma empresa estatal, só dava prejuízo, foi privatizada em 94. Na época da privatização, ela devia ter cerca de 6 mil empregados, tá? Hoje a Embraer tem quase 20 mil empregados. Claro, depois da privatização, alguns empregos sumiram, mas isso é normal, porque estão fazendo ajustes de alguma limpeza, cargos de confiança, etc. Mas a empresa é hoje uma potência. A Vale, mesma coisa, a Vale tinha 17 mil empregados na época da privatização. Em 2003, antes de começar o boom das commodities, ela já tinha 30 mil. Hoje a Vale tem 110 mil empregados. E o setor de telefonia, a mesma coisa. Ele tinha mais ou menos 122 mil pessoas trabalhando no setor. Entre 97 e 2000 caiu aí para cerca de 118 mil. Hoje tem mais de 400 mil pessoas trabalhando no setor. Então, o Brasil tem que perder essa mentalidade míope e para não ocorrer o que aconteceu na última vez com a energia elétrica, que baixou a conta em 20%, todo mundo ficou feliz. Hoje todo mundo tem uma das contas mais caras do mundo. Você falou em retorno ao Estado. A outra crítica que se faz, talvez concomitantemente com a perda de empregos, que os sindicatos ou pessoas que são contrárias à privatização, é venda do capital do país, venda das riquezas do país, esse tipo de coisa. Claro. Mas a Embraer continua gerando impostos, aliás, mais impostos, porque se tornou mais produtiva e o produto dela tem maior demanda hoje no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Embraer, na época da privatização... O governo arrecada via impostos. Né? Bastante, e ainda tem uma porcentagem... De dividendos, porque ele é sócio da empresa ainda. Olha, nos 10 anos antes da privatização, o governo teve que investir 250 milhões de dólares na Embraer para manter a empresa solvente. Nos 10 anos seguintes à privatização, a Embraer foi privatizada por cerca de 150 milhões de reais, tá? Nos 10 anos seguintes à privatização, o governo já tinha arrecadado mais de 400 milhões em impostos. Então, a privatização se pagou com os impostos, praticamente. E desses 250 milhões de dólares que o governo pôs, ele retornou menos de 1% em dividendos e impostos. Porque a empresa só dava prejuízo, não tinha como pagar dividendo, prejuízo também não tinha como pagar imposto, era um fiasco total. Lembrando que em 95 a Embraer tinha uma dívida acumulada já, um prejuízo acumulado já de 1,5 bi. Então nos 10 anos seguintes ela foi capaz de reverter esse prejuízo e começar a pagar dividendos e pagar impostos para o governo. Então, pois não, conclua, por gentileza. Não, então de qualquer jeito que você olhe para uma privatização, vão vir coisas boas, porque você tem accountability, você tem uma pessoa responsável que você pode cobrar. Você tem novos mercados, você tem competição que faz você melhorar o serviço e diminuir o preço. Então a população inteira ganha. O governo ganha mais arrecadando impostos, a população ganha com melhores serviços. Rapidamente, se o governo tiver agências reguladoras fortes, é essa que vai representar o cidadão na qualidade do serviço. Sem dúvida. Só que a economia ganha porque passa a ter uma empresa, digamos, com uma agilidade maior, é isso? Sem dúvida, concordo. É isso aí, Piotr. Marcelo, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, El. Prazer. Ao vivo hoje aqui, nesse 8 de setembro,